TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Diagnóstico falso de HIV resulta em uma indenização de R$30 mil para a prefeitura. O exame foi realizado enquanto a mulher ainda estava grávida. Nona Conferência de Saúde democratiza debates sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. A gente tem que ter um apoio maior e a demanda é muito grande, né? Romeu Zema repassa 7 bilhões de recursos para prefeituras mineiras. E acidente em rodovias com cargas perigosas passa a ser responsabilidade de empresas de transporte. Está começando o Jornal Sintonia e você pode assistir essa edição também na versão online através do nosso portal diariosintonia.com.br. Boa noite. Realizada hoje no Clube Araxá a 9ª Conferência Municipal de Saúde. Este ano o objetivo foi democratizar os debates sobre direitos, consolidação, financiamento do SUS. O Ministério Público foi uma das presenças no evento como fiscalizador do Sistema Único de Saúde. A principal discussão foi o controle social, ou seja, a população acompanhar mais de perto o funcionamento da rede pública. Onde estão os principais problemas e a destinação de verbas para uma gestão mais eficiente. O terceiro setor também teve representantes. Evaristo Malta é presidente da Associação de Amparo às Pessoas com Câncer e também membro do Conselho Municipal de Saúde. Segundo ele, as entidades assistenciais acabam preenchendo demandas reprimidas e precisam de mais atenção do SUS. Todas as instituições aí têm uma carência muito grande de apoio, né? Porque eu digo assim, para o meu caso, por exemplo, que a Amparo é uma instituição que a gente só aumenta os portadores, né? Então essa demanda aí do próprio câncer, né? A gente está debatendo aí para ter maior apoio e junto com as outras instituições aí a gente procurar um município para que represente aí a todo mundo, dá um melhor para todo mundo. Lucas Rafael é estudante de fisioterapia e conhece de perto a realidade de hospitais conveniados. Como a gente faz estágio, né, em alguns hospitais da cidade, a gente conseguiu ver de perto o que está beneficiando a nossa cidade e o que está faltando, né, na questão de equipamentos, monitores que de última geração são muito bem equipados, né, mas que faltou aí nessa questão dos utensílios do dia a dia em que a gente mais utiliza, né. Outra forma de participação popular na prática, além de debates em conferências como esta, os moradores devem procurar a ouvidoria do município. E onde você identificar falha, é importante que passe para a ouvidoria, porque é ali que a gente vai buscar as informações quando não tiver conferência, né? O telefone da ouvidoria do município é 98882-4592. A 33ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, comemora este mês 80 anos de atuação no cenário araxaense. Durante o evento em posse solene, Tiago Pereira vai assumir a instituição por mais 3 anos. O papel desempenhado por aqueles que estiveram à frente da subseção foi celebrada. 9 dos 18 homens considerados benfeitores da advocacia araxaense relembraram o serviço prestado à classe. Desafio que vem recebendo novos traçados com o passar dos anos. Defender condenou da sociedade onde estão atuando. Mostrar a força do advogado para a população, para que a população valorize o advogado e reconheça a indispensabilidade do trabalho do advogado para a sua felicidade. Reassumindo o compromisso para o triênio 2019-2021, Tiago Pereira resume as conquistas alcançadas na gestão encerrada em dezembro. Fomos muito felizes nesse primeiro mandato, né? Tivemos aí, construímos o parlatório, lá na cidade de Perdizes, inauguramos o escritório compartilhado, que foi o primeiro escritório compartilhado do interior, né? Trouxemos vários cursos aí, trabalhando aí a
a aprimoração profissional. Na cerimônia, autoridades de todas as esferas e a presença de presidentes e vice-presidentes de 15 subseções mineiras. Foi considerada a posse com mais unidades reunidas num único lugar em todo o interior mineiro. A Ordem dos Advogados do Brasil celebra os 80 anos da 33ª subseção de Araxá, que tinha apenas 6 profissionais em 1939 e hoje tem mais de 600. Raimundo iniciou a trajetória profissional em Araxá e esteve à frente da OAB na criação de novas unidades, num trabalho de interiorização. Categoria unida que almeja novas conquistas. Nós temos muitos advogados e leis fazendo excluir os advogados do processo. Então, o nosso objetivo é exatamente impedir que leis inconstitucionais continuem em vigor e que nós, advogados, nos valorizemos, dando valor ao nosso serviço para que sejamos cada vez mais respeitados, porque o nosso lema é advogado valorizado, cidadão respeitado. Nesse progresso-desafio, Tiago busca difundir a comarca de Araxá, num estado com 120 mil profissionais atuando. São mais 3 anos aí de muito trabalho à frente da Ordem dos Advogados e em prol da advocacia. Daqui a pouco, o lançamento do concurso de redação do FLI Araxá e a pesquisa de preços de ovos de Páscoa realizada pelo PROCON. Vamos já! Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Um motociclista derrapou na rodovia MG 452 por causa de óleo na pista. O condutor de um veículo também acabou perdendo o controle da direção. O motoqueiro estava entrando na curva quando escorregou e perdeu a direção. O carro logo atrás também ficou sem controle e mesmo freando, o motorista não conseguiu parar o veículo. O condutor da moto foi socorrido pelo motorista do carro. Só colidi mesmo na mureta só. Não chegou a pegar nele, não. Graças a Deus. Tô bem, graças a Deus, não aconteceu nada com nós, não. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teve uma fratura e algumas escoriações. Verificamos que tinha uma suspeita de fratura no braço, só, simplesmente, e algumas escoriações, que foram amenizadas pelo equipamento de proteção que estava usando, próprio para o motociclista. Para o sargento, a situação é difícil de prever e requer mais atenção do motorista. A princípio está numa velocidade moderada, em média de 80 km por hora, numa curva, a hora que você vê, você já está em cima da mancha de óleo. Particularmente, eu não percebi a mancha. Pode ser uma mancha mais antiga, pode ter influenciado. O ideal é a direção mais atenciosa, estar sempre olhando mais à frente da pista, para tentar prever uma possível mancha de óleo, um animal na pista, ou até mesmo uma sinalização por galho mostrando que tem um acidente à frente. Prévias do Festival Literário FLI Araxá estão sendo realizadas na cidade. Ontem foi a vez de conhecer as novidades do concurso de redação e de toda a parte infanto-juvenil do evento. A matéria é da repórter Janaína Silva. Em busca de reconhecer os futuros autores araxaenses ainda na juventude, a iniciativa tem um estímulo a mais, tendo o nome da incentivadora da literatura, Maria Amália Dumont. Eu sei que esse é o caminho da gente mudar alguma coisa na realidade desse mundo hoje. Então é através da leitura, porque eu sempre trabalhei em função disso, né? Na formação de leitores, na valorização do livro. Então é isso que eu vejo que Araxá ocupa um lugar assim, no Brasil de referência nesse sentido. Representantes de escolas das redes públicas e particular receberam o desafio de selecionar o melhor em cada categoria. Esse ano a temática do FLI Araxá é literatura, leitura e imaginação. Então nós puxamos o tema leitura e imaginação para nortear as redações do Prêmio Redação Maria Amália Dumont. Nós ouvimos muito as escolas, os alunos, professores, diretores, para entender como o concurso poderia melhorar. E identificamos alguns pontos que serão melhorados esse ano. Ano passado nós já criamos
as categorias para facilitar a faixa etária e esse ano cada escola vai poder enviar uma redação por categoria, ao contrário do que era ano passado, uma redação para todas as categorias. As diretrizes foram apresentadas para o próximo passo da ação. O prêmio procura incentivar a escrita, revelar novos talentos e promover a leitura. As redações selecionadas por cada instituição de ensino devem ser entregues até o dia 14 de junho de 2019. Nas 3 categorias, a premiação em dinheiro para o primeiro lugar é de R$1.000 e de R$700 para o segundo colocado. A separação é por faixa etária, de 9 a 11 anos, 12 a 14 e de 15 a 18 anos. A parte infanto-juvenil do festival terá novidades que foram apresentadas pelo curador da área, o escritor Léo Cunha. O evento vai acontecer em dias não letivos, então a gente pensou em levar os autores às escolas, né? Então a gente convidou autores importantes, premiados da literatura infantil, como o Luiz Antônio Aguiar, um cara que tem mais de 100 livros, muito importante, como Tiago de Mello Andrade aqui de Uberaba, como a Alessandra Rosca lá de Brasília. Além disso tem outras atividades, tem contação de história, tem sarau, tem música, tem brincadeira. Então eu acho que para todas as idades, né, porque a gente fala infanto juvenil é uma faixa grande, né? Vai desde os pequenininhos até ali os adolescentes, todos eles vão ter alguma coisa bacana para encontrar lá. Procon alerta. A pesquisa de preços pode auxiliar e muito na hora de garantir a Páscoa da meninada. O órgão realizou em Araxá um levantamento sobre o produto e foi apurado que existe uma discrepância de valores. Entre os queridinhos da criançada, os ovos de Páscoa com brinquedos cada vez mais elaborados tomam conta das prateleiras. O Procon faz alertas para garantir a qualidade desses apetrechos. Se verificar se o ovo não está violado, se tem brinquedo, ele tem que ter o selo do Inmetro na embalagem, especificar inclusive a idade que é adequada para aquela criança, porque às vezes tem uma criança muito pequena e compra brinquedo com peças muito pequenas, né? E principalmente pegar o cupom fiscal e guardá-lo, que é o que vai garantir a sua reclamação posterior. A pesquisa faz parte de ações que contribuem para que o direito do consumidor seja respeitado. Nós selecionamos 81 itens, que são aqueles ovos comuns a todos os estabelecimentos, e enviamos a pesquisa para 7 estabelecimentos comerciais da cidade. E indicamos quais são qual que é os preços mais baixos de cada item e onde você encontra o preço mais baixo. Outra dica importante é pesquisar e se organizar com antecedência. São vários estabelecimentos diferentes numa mesma cidade. Às vezes o preço de uma loja é diferente do preço de uma outra loja. Então você tem que levar em consideração esses preços que nós indicamos são daquele período da pesquisa. O aposentado Jair vai comprar para o neto, mas ainda está pesquisando. Eu estou olhando aqui e vou olhar nos outros locais também, para ver onde está mais em conta, né? Veja agora como fica o tempo amanhã. O sábado será de sol com formação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Araxá, a temperatura máxima será de 30 graus e a mínima 20 graus. Em instantes, Romeu Zema vai pagar R$6 milhões de débitos deixados pela administração anterior para prefeituras e o diagnóstico falso de HIV de mãe e filha. O chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas, elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. O governo do estado regulamentou lei em relação aos acidentes das estradas com cargas perigosas, transferindo para as empresas de transporte a responsabilidade de medidas emergenciais. Só nos primeiros meses do ano foram registrados 11 acidentes nas rodovias mineiras, envolvendo veículos que transportam cargas perigosas. Além de vítimas com ferimentos graves, são muitos os prejuízos ambientais. O motorista Fernando Alvarenga
trabalha com esse tipo de carga há vários anos, enfrentando os riscos da profissão. Que é muito perigoso, explosão, já vi muitos aí, às vezes vídeo que a gente vê, acontece acidente e começa a vazar o produto e dá centelha, aí ocorre fogo, né? Onde escorre o produto, fogo não acerta, onde passa. E as exigências para os motoristas são muitas. Agora, com a lei que regulamenta o setor, as transportadoras ficam obrigadas, em casos de acidentes, a remoção dos veículos e limpeza do local, providenciar ações de retirada de resíduos e de descontaminação de áreas atingidas, avaliar riscos à saúde e à segurança das pessoas que vivem nas imediações. Para a Polícia Rodoviária Federal, a legislação deve facilitar as medidas de emergência. A logística que envolve o transporte de produtos perigosos nas rodovias exige uma cautela muito grande, tendo em vista, obviamente, a natureza dos produtos transportados. Então, quanto mais agentes envolvidos aí em medidas de cautela e de atendimento emergencial em caso de acidentes, por exemplo, melhor para a população, melhor para o cidadão que utiliza a rodovia. O governador de Minas, Romeu Zema, assinou nesta quinta-feira um acordo com os municípios mineiros. O governo estabeleceu o pagamento de 7 bilhões em recursos relativos a repasses do ICMS, IPVA e Fundeb, desses 6 bilhões de débitos deixados pela administração passada em 2017 e 2016, e o outro 1 bilhão referente ao repasse em atraso de janeiro deste ano. Após meses, o governo de Minas e a AMM, a Associação Mineira de Municípios, entraram em acordo para o pagamento de repasses às cidades mineiras. O governo de Minas deve mais de 7 bilhões de reais em ICMS, Fundeb e IPVA aos municípios. O acordo entre o governo e a AMM foi intermediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e prevê o pagamento da dívida até 2022. Colocamos um capítulo triste da nossa história no passado e temos agora de partirmos para construir um futuro novo. Os municípios talvez não tenham sido atendidos em tudo aquilo que deveriam, mas vale lembrar também que não podemos assumir um compromisso que vá além das nossas capacidades. Então, demos mais um passo na solução do problema do Estado, na construção do futuro. Estou imensamente satisfeito de isso ter acontecido antes de estarmos completando 100 dias de governo. Sabemos que não é a solução imediata dos problemas dos municípios, porque um acordo, as duas partes têm que ceder, nós tivemos que ceder muito. A gente precisaria receber esse dinheiro imediatamente para solucionar o que precisa. Vamos receber em parcelas sucessivas, mas é um primeiro passo, como disse o governador, de uma caminhada de construção, de reconstrução do Estado e que os municípios estão dando a mão para o Estado para poder fazer isso. Com a fidelização do acordo, os municípios agora retiram as mais de 600 ações movidas contra o governo por conta da falta de pagamentos. A partir do momento que a terceira vice-presidente assinou esse documento e todos aqueles que participam desse acordo, aquelas ações já não existem mais. Hoje existe um acordo a ser cumprido. Ainda no pronunciamento, o governador Romeu Zema afirmou que vai revogar o decreto que limitava o repasse de verba para os municípios. A Prefeitura de Araxá vai pagar uma indenização de R$30 mil para mãe e filha por causa de um diagnóstico falso de HIV. O processo estava em andamento desde o ano 2000. A primeira decisão foi do juiz de direito, Dr. Saulo Carneiro Roque, que proferiu uma sentença pedindo R$15 mil para a mãe, mais R$15 mil para a filha. Na época do acontecido, a mulher estava grávida e ela e a filha chegaram a tomar o coquetel AZT durante 3 anos. Ocorre que no exame, no resultado do exame, do laudo que foi emitido por um órgão municipal, não constava a advertência de que deveriam ser feitos exames complementares para comprovação realmente da existência da doença na paciente. A mulher fazia exames de rotina e chegou a receber o resultado positivo do laboratório responsável para HIV. Segundo informações do processo, faltou orientação do servidor da Prefeitura quanto à necessidade da realização de mais 2 exames para a contraprova. A indenizada chegou a ir todos os meses da gravidez para Uberaba para realizar o tratamento. Segundo o Dr. Saulo, o resultado de falso positivo para HIV pode gerar abalo moral e psicológico da paciente.
A quantia deve ainda passar dos R$30 mil, pois deverá ser acrescido o valor de juros e correção monetária. A Prefeitura também terá que pagar os honorários advocatícios. Só com a atualização já chega em R$100 mil, fora a incidência dos juros. Isso vai ser calculado em sede de liquidação de sentença. E uma última notícia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais divulgou a sentença dos 7 ex-vereadores de Araxá acusados de compra e venda de apoio político. A pena foi alterada pelos desembargadores que condenaram os vereadores Hamilton Marcos Moreira, Marcílio de Faria, Eustáquio Pereira e José Domingos Vaz à limitação de final de semana e pagamento de multa. Já José Maria Lemos Júnior, que foi absolvido em primeira instância, foi condenado a 3 anos e 1 mês de regime inicialmente aberto. A punição tanto de Miguel Alves Ferreira Júnior, tanto para Carlos Alberto Ferreira, aumentou para 5 anos de reclusão em regime semiaberto. A matéria na íntegra e a entrevista com os advogados de defesa você acompanha segunda-feira em nossos telejornais. E a gente encerra por aqui. Fique agora com Café Sintonia. Um bom final de semana para você, obrigado pela companhia e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.